सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Irmãos, glória a Deus. A tia Ive está com uma história na linguagem das crianças, esperando por elas lá. Então, os pais podem mandar suas crianças para receber de Deus ali, na salinha, uma mensagem na linguagem delas. Amém? Joia. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito complicado. Você olha para o futebol, você não tem esperança. Você olha para a política da mesma forma. Você olha para o campo econômico, está horrível. Não temos esperança, não temos nenhuma boa perspectiva. Enfim, estamos diante de um obstáculo muito grande. E não sabemos, ou não temos muito o que fazer. E nesse contexto eu quero falar nesta noite sobre sucesso. Sucesso. Eu sei que muitas vezes quando nós falamos de sucesso, pensamos nas estrelas de Hollywood, em pessoas que despontam na mídia, enfim, pessoas que estão aí nadando do dinheiro e precisa de segurança para andar em todos os lugares. Esse sucesso pode vir, eu acredito que nenhum de nós vamos reclamar. Mas eu quero falar de um sucesso mais próximo de nós. Por exemplo, ter sucesso na educação dos nossos filhos, ter sucesso no trabalho, ter uma vida digna, gozar de bons relacionamentos, poder sair de casa sem preocupar que ao chegar a minha casa vai estar destruída. E aquilo que eu conquistei com dificuldade foi roubado. Eu quero falar desse sucesso. Sucesso. Agora, há um ditado muito forte que diz o seguinte: não há sucesso sem luta. Não há coroa sem cruz. Sempre haverá entre você e o sucesso que você almeja um obstáculo e a exigência de muita luta. É sempre assim, não vai ser diferente. Talvez você pense, não, eu não precisei de lutar, não precisei de derramar nenhum suor, nem lágrimas, e estou bem.
mas você pode ter certeza que alguém suou e chorou e lutou para isso acontecer. Não existe vitória sem luta, não existe sucesso sem luta. Isso, irmãos, vale para todas as áreas da nossa vida. Por isso eu quero pensar com vocês hoje a respeito do sucesso. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 14, versos de 8 a 17. 1 Crônicas, capítulo 14, versos de 8 a 17. Edinho, a minha colinha aqui não está funcionando. Então eu vou ler ali. Vamos nos colocar em pé para fazer essa leitura, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, que significa terra de gigante, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Então, aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Então Davi consultou Deus de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque. Ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque mesmo em meio a crises, a grandes desafios e até a tristezas profundas, é possível, Deus, com o Senhor, e através do teu evangelho, termos sucesso, alegria, felicidade. E é nisso, ó Deus, que nós estamos apostando nesse momento. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações, nos desafie e levanta, Senhor, a nossa cabeça, os nossos olhos, para que possamos assim ser bênção e ser, ó Deus, um desafio àqueles que estão destruídos, aqueles que estão desanimados, para que eles tenham em nós, ó Deus, um encorajamento para prosseguir, para continuar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, o livro de Crônicas, ele relata a história dos reis do sul de Israel. Mas agora, quem está em foco aqui é o rei Davi. Então, Crônicas, na verdade, está trazendo uma história para um outro momento. E
vai então nos ensinar algumas coisas através desse texto que nós acabamos de ler. Davi, ele possuía uma família numerosa, grande. Ele pegou um reinado despedaçado, um reinado totalmente destruído por Saul. Mas mesmo nessas circunstâncias, Davi construiu uma nação forte e unida, para depois de 40 anos mais ou menos, entregar ao seu filho Salomão. Pode ser, talvez eu esteja enganado, mas pode ser que alcancemos ou não alcancemos o sucesso terreno de Davi. Porque Davi foi um homem de grande sucesso. Foi um homem que até hoje nós falamos a respeito dele e nos entusiasmamos, não é verdade? Então, pode ser que a gente não consiga um sucesso desse tamanho, mas certamente obedecer a Deus, sem dúvida nenhuma, é a mais acertada atitude que nós podemos ter diante das circunstâncias que nos desafiam. Não tenham dúvida disso. O reinado de Davi, nessas circunstâncias, ele vai nos mostrar que o poder político, vai nos mostrar que os nossos dons, os nossos talentos, tudo que nós temos para oferecer, deve ser colocado a serviço do projeto de Deus. Tudo que você sabe, tudo que você tem, tudo que você aprendeu, deve ser colocado sob o projeto de Deus. Para quê? Isso vai produzir liberdade e vida para o povo. E Davi, então, foi um rei que governou o povo por meio dos princípios de Deus. E por essa razão, Deus o abençoou sobremaneira. Deus abençoou todas as pessoas que estavam ao seu redor. Se você observar no início desse capítulo, o rei, ele levou até ao reinado de Davi, até Davi, todos os materiais necessários para que Davi construísse um palácio como presente. Quer dizer, um homem desse, mesmo em meio a situações difíceis, ele marcava sua presença. Ele era visto, observado, ele era admirado. Mas normalmente, quando nós somos admirados, ou normalmente quando nós galgamos sucesso, nós ganhamos muitos amigos, mas também ganhamos muitos inimigos. E o texto nos diz que logo após Davi ser ungido rei, o que aconteceu? Os filisteus quiseram matá-lo. E então, há algumas atitudes aqui interessantes que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nesta noite. Quais atitudes devem ser tomadas na sua luta pelo sucesso? Porque eu sei, irmãos, que por mais que o nosso sucesso não seja um do tamanho do rei Davi, todos nós queremos ter sucesso. Todos nós almejamos sucesso. Por isso você estuda, por isso você se casa, por isso você constrói, por isso você estuda, por isso você tem diplomas, enfim. Por isso você não para e corre o dia inteiro, porque você almeja sucesso. E isso não está errado. E deve ser assim mesmo. Então, a primeira atitude que eu percebo no rei Davi, ele assumiu a identidade daquele que o chamou. Ou seja, Davi entendeu, ele tinha consciência de quem havia chamado para ser rei. Ele tinha consciência de que lá atrás
Ele havia derrotado um gigante, não pelas suas próprias forças, mas porque Deus deu a ele condição para isso. Então, Davi, ele tinha essa consciência que não estava se movendo nessas direções ou nesse contexto, firmado na sua própria força, na sua própria capacidade. Então, Davi, ele foi, por isso, reconhecido pelos seus vizinhos e foi ungido rei. E ele, então, se tornou peça importante para o plano de Deus. Davi era acostumado a vencer batalhas, a estar sempre por cima. E isso, irmãos, deveria gerar em Davi um sentimento de orgulho, de independência. E é assim, inclusive, devemos ter muito cuidado quando nós alcançamos qualquer objetivo nas nossas vidas. Por quê? Porque quando nós alcançamos os objetivos das nossas vidas, crescem as nossas expectativas. E se as nossas expectativas não forem satisfeitas, aí nós caímos em depressão. Se as coisas não acontecerem no tempo que nós queremos e esperamos, aí nós caímos em depressão. E Davi, então, ele chega nesse momento, ele é ungido o rei de Israel. Todo Israel, não só do sul ou do norte, mas de todo Israel. Era o rei. E isso não gerou independência em Davi, mas gerou dependência. Aí sim, Davi percebeu que ele precisava de Deus. Aí sim, ele percebeu que estava diante de um rebanho incontável, muito grande, mas que não pertencia. Mas que ele foi colocado ali por Deus para cuidar daquele povo, orientá-los e lutar por eles. Então, Davi tinha essa convicção de que Deus era a fonte de tudo aquilo que ele estava vivendo naquele momento. E é tão verdade que Davi, acostumado a vencer batalhas, tendo um exército bem treinado, grande e forte, Davi, ele imediatamente, ao saber que os filisteus vinham atacá-lo, ele não saiu em disparada para confrontá-los. Não, ele parou e falou: Senhor, eu devo atacá-los? O Senhor me dará vitória? Oh, irmãos, isso nós precisamos aprender. Eu estava falando hoje pela manhã, que de repente você fala assim: isso aí eu sei. Mas sabe, na hora do bora ver, você não ora. Se você orar, se você parar para orar na hora do fogo, na hora que o pau estiver quebrando mesmo, aí você é crente. Porque nessa hora, irmãos, a gente não ora. A gente corre para todos os lados. A gente vai no primeiro hospital que a gente encontra, a gente compra o primeiro remédio que alguém nos fala, enfim, e a gente fica meio que perdido naquele momento. Mas só que os filisteus já estavam atacando, já estavam chegando. E Davi certamente se ajoelhou, ou, sei lá, e lhe diz: Senhor, devo atacá-los? O Senhor me dará a vitória? É nesse momento, irmãos, que nós devemos lembrar de João Batista. João Batista, investido da autoridade do Senhor como profeta, ele diante de Jesus, já com um grupo de discípulos seguindo, chega diante de Jesus, perto dos seus discípulos, e diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, eu reconheço que eu sou um profeta, que já terminei a minha missão.
Agora importa que ele cresça e que eu diminua. A humildade e a alegria identificam o servo, o amigo. A humildade identifica aqueles que possuem objetivos comuns. E era assim que Davi se via no reino. Senhor, os seus objetivos são os meus objetivos. Os seus inimigos são os meus inimigos. A vitória que o Senhor almeja é a vitória que eu almejo. Nós estamos juntos. Estamos juntos. É uma frase que a gente usa muito aqui na nossa igreja, né, na nossa equipe. A gente fala sempre assim, estamos juntos. Não interessa a luta, mas estamos juntos. E Davi, então, ele tem essa compreensão. Eu fiquei pensando, por que Davi, ele conquistou, por que Davi se entregou tanto nessas circunstâncias, nas guerras, nesses desafios? E aí a gente fica pensando, porque Deus o amava, porque Deus, que Davi era muito bom, porque Davi um dia matou um gigante. Mas não foi nada disso, irmãos. Foi pura graça de Deus. Pura graça. A graça de Deus nivela todos nós. A graça de Deus é dada de graça totalmente a nós. Isso faz com que tenhamos a convicção de que Deus está conosco, não porque nós fizemos isso ou aquilo, mas porque Ele resolveu nos amar, Ele resolveu incondicionalmente nos apoiar. Essa é a graça, e Davi tinha essa graça. E aqui também traz uma ideia muito interessante que nós não podemos perder de forma nenhuma. Davi é um tipo de Cristo, que foi chamado para estar próximo daquele povo, dirigindo-os, governando-os. Davi, ele é um tipo de Cristo chamado, ungido rei, para salvar o povo e realizar o plano de Deus. E isso é facilmente observado quando nós olhamos em Jesus lá no Getsemane. O que aconteceu com Jesus no Getsemane? Por mais que ele estivesse ali vivendo um momento de grande agonia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Portanto, Davi assumiu a identidade daquele que o chamou. Então, a primeira atitude que nós devemos fazer diante de um momento que nós estamos vivendo é essa. Estamos juntos, fazemos parte com Deus de um plano de vitória, de um plano de sucesso. Na luta pelo sucesso, segunda atitude, vá além dos seus limites. Vá além dos seus limites. Davi cruzou a fronteira do seu país para acudir os gigantes. O vale do Refaim chama-se Vale dos Gigantes. E ali, de fato, não sei, o Caio, acho que ele escreveu alguma coisa sobre isso, né? Existiam gigantes naquela época. Tanto é que Davi venceu um gigante. E ali, então, Davi vai em busca de acudir, de defender um povo que não era o seu. Um povo que estava fora dos seus limites. Ele enfrentou os inimigos em obediência a Deus e venceu. Deus mandou, vá e lute, e você vencerá.
Ou seja, os filisteus estavam acabando com aquele povo, estavam saqueando, estava roubando tudo, matando. E Davi, então, deixou a sua zona de conforto, o seu limite, expôs o seu reino, as pessoas que ele amava, e foi até o limite, ou além das suas fronteiras, para defender, acudir aquele povo que estava sendo atacado pelos filisteus. E quando a gente lê Mateus, a gente vê Jesus falando isso para nós, né? Vá e faz o quê? Pregue o evangelho a todas as nações. Quer dizer, saia da sua igreja, saia da sua casa, saia da sua parentela, saia do seu país e vá além das suas fronteiras e pregue o evangelho. Ou seja, não permita que você seja a pessoa mais importante, mas faça com que tudo isso que você está aprendendo e vendo em mim chegue no outro, atinja o outro. Então, nós vemos aqui então um princípio da missão transcultural. E isso aconteceu para preparar o mundo para a vinda do Filho de Deus. Porque ele faria isso, ele deixaria o céu, nasceria de uma virgem, cresceria num lugar, num contexto. Ele se aculturou por 30 anos, aprendeu a vestir-se, a falar como nós, aprendeu a entender tudo que estava ao seu redor, para depois começar a comunicar o evangelho a nós. Foi assim que ele fez. Então está aqui um princípio da missão e um princípio da chegada do Messias, do cumprimento das promessas dos profetas do Antigo Testamento. E se você ler o texto, você vai perceber algo interessante também que aconteceu. Quando Davi venceu aquela batalha ali, no Vale dos Gigantes, os filisteus deixaram o que lá? Os seus ídolos. Deixou os seus ídolos. Porque era costume as nações saírem levando os seus deuses. Porque era deles que vinha a virtude, o poder. E, normalmente, quando eram pagãos, nações pagãs, eles pegavam aqueles ídolos como que tomamos o poder deles e aumentamos o nosso, e levava para o seu país. Mas a lei mandava que os ídolos fossem queimados, jogados fora, e foi exatamente o que Davi fez. Ele queimou os ídolos, mostrando o seguinte: o nosso Deus é mais poderoso, o nosso Deus não precisa disso. Nós não precisamos disso, nosso Deus é suficiente. Amém, irmãos? Então, irmãos, quando estivermos na luta, na guerra, na dificuldade, nós temos um Deus suficiente. Não há necessidade nenhuma de corrermos atrás de qualquer tipo de orientação que não esteja na Bíblia, na palavra de Deus. Ainda que pareça algo interessante. Ainda que isso pareça nos dar algum tipo de esperança. Na verdade, Deus é suficiente. O que nós devemos fazer é nos ajoelhar e pedir a misericórdia do Senhor, e abraçar os nossos irmãos e nos fortalecermos juntos. É isso que a Bíblia, é isso que nós temos entendido do Evangelho. O Evangelho verdadeiro, irmãos, nós vemos também que leva condenação e salvação. Os gigantes foram salvos e os filisteus pereceram.
Quando nós falamos o evangelho verdadeiro, nós não ficamos mendigando que ninguém o aceite. O evangelho verdadeiro, ou ele salva, ou ele mata. Por isso que ele é conhecido como a espada de dois gumes. Então não temos que ficar mendigando, aceita o evangelho, nós precisamos que você aceite, não existe. Na verdade, a palavra de Deus é assim. Então, na luta pelo sucesso, vá além dos seus limites. Passe por cima do seu, talvez do seu orgulho, do seu egoísmo, ou talvez até mesmo do seu prazer pessoal. Então, na luta pelo sucesso, terceira atitude, identifique e fortifique as suas fragilidades. No verso 13, vai nos informar que os filisteus, passado um tempo, eles voltaram a atacar no mesmo lugar. Engraçado, né? Eu achei super engraçado um texto tão pequeno narrar duas guerras no mesmo lugar. Por quê, gente? Porque o diabo é burro. Ele não tem criatividade. Mas é assim mesmo, não é? Quando você, por exemplo, passou um dia em algum lugar e viu que existia uma brecha e você um dia se aproveitou dela, e você teve sucesso, e passado um tempo você precisa de novo passar por ali, onde você vai? Você vai lá de novo. É assim. Então, eles viam, lá na terra do gigante, uma brecha imensa para adentrar ao reinado de Davi. E foi o que eles fizeram. Isso, então, deve acender o nosso sinal de alerta. Por quê? Se você um dia caiu em alguma área, está aí um espaço que você precisa estar preocupado. Se você um dia caiu numa determinada área, essa de repente é a minha fragilidade. É onde eu devo concentrar mais as minhas orações, a minha atenção. Não me dar a oportunidade. E é interessante também que eu percebi aqui, é que eles viram, aliás, os filisteus, eles viram na terra do gigante. Então isso quer dizer, quando nós nos sentimos grande demais de alguma forma, é ali que nós somos frágeis. Ah, não, comigo não vai acontecer. Porque eu sei como é que é, eu já tenho experiência, eu já vivi isso e não vai acontecer nada. Então nós vimos aqui que os filisteus, eles buscaram a mesma estratégia. E Davi, ele repetiu a mesma arma. Ou seja, ele voltou a fazer o quê? A consultar o Senhor. Ele devia falar, ele devia pensar assim, esse pessoal eu já conheço. Isso aí eu dou de 4-0 com as mãos nas costas. É fácil vencer. 7-1, qualquer coisa desse jeito. Isso aí é fácil. Não, Davi não agiu dessa forma, irmãos. Davi fez do mesmo jeito. Ele falou assim, Senhor, devo atacá-los? Ele logo evocou o Senhor. Senhor, devo atacá-los? Vou ter vitória? O Evangelho de Lucas fala da estratégia de Satanás. O que ele fala? Que ele fala o seguinte, que
os demônios, quando são expulsos de algum lugar, de uma pessoa, aí eles andam por lugares áridos. E aí, então, procurando um lugar para descansar, para morar, e ele não acha, o que é que ele fala? Ah, vou voltar para o meu lugar. Eu vou voltar para o mesmo lugar. Irmãos, está aqui algo interessantíssimo para que a gente se fortaleça, ou seja, dá uma olhada. Eu lembro que o meu pai, quando a gente morava na roça, ele sempre olhava as cercas para ver se não tinha nenhuma brecha para o gado do outro, do vizinho, não passar para a cerca dele. Então, fique sempre verificando as cercas. Verifique a sua cerca. Identifique os lugares de fragilidade e conserte. Porque o inimigo vai voltar. Ele voltará, não tenha dúvida disso. Devemos, então, ter ações preventivas, porque o que Paulo diz? Os filisteus, ou o diabo, anda ao nosso derredor fazendo o quê? Rugindo como leão, tentando nos devorar. Então, devemos ter ações preventivas para evitar surpresa do inimigo. Não queira enfrentá-lo, tenha ação preventiva. Se você já foi vencido em alguma área da sua vida, ela pode te levar de novo à derrota. Cuidado, cuidado, tenha muito cuidado. Na sua luta pelo sucesso, há uma quarta atitude. Mantenha os princípios e mude a forma, e o inimigo cairá. Mantenha o princípio e mude a forma, e o inimigo cairá. Veja o que Vitor Hugo diz, ele fala assim: mude sua opinião, mantenha seus princípios. Troque as folhas, mantenha suas raízes. Aí o Thomas Jefferson diz assim: em termos de estilo, nade com as correntes. Em termos de princípios, mantenha-se como uma rocha. Irmãos, não temos que ficar inventando nada. O que nos leva à vitória é consulta ao Senhor. O que é consulta ao Senhor? Joelho no chão. Domingo, 9 horas da manhã, com o pastor Léo aqui. Domingo, 9 horas da manhã, com o pastor Léo aqui. Dobrar o joelho e orar, e chorar, e colocar diante de Deus as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, os nossos medos. Louvar a Deus pelas nossas vitórias. É assim. E o inimigo é implacável. Ele é incansável. Ele quer a nossa vida. Por isso nós devemos observar sempre os sinais de Deus. Qual que era o sinal de Deus para Davi saber que ele tinha ido à frente? Se você ouvir um som de caminhada em cima das amoreiras, ainda bem que ele avisou, porque senão Davi tinha vazado na capoeira, né? Porque eu ia correr, sinceramente. Se eu visse um som de caminhar em cima das amoreiras, é estranho, né? Então, se você ouvir, é porque eu fui adiante de ti. Amém, irmãos? E o Senhor vai adiante de nós. O Senhor vai adiante, lutando as nossas lutas e vencendo as nossas batalhas. Se o princípio do Senhor venceu o inimigo uma vez, ele pode vencer de novo. O diabo é o mesmo e Deus também é o mesmo. Amém, irmãos? Portanto, nós temos toda a orientação que precisamos para sermos vitoriosos. Sempre que tiver que enfrentar o inimigo, consulte e busque a orientação do Senhor. Sempre. Para terminar, finalizar, na sua luta pelo sucesso, primeira coisa, você deve fazer o quê?
Quem lembra? Assuma a identidade daquele que o chamou. Segundo, vá além dos seus limites. Terceiro, identifique e fortifique as suas fragilidades. Em quarto, mantenha os princípios e mude a forma. O texto nos mostrou que quando essas atitudes foram executadas por Davi, aconteceu um fenômeno que pode acontecer com você e pode acontecer comigo. Davi ganhou fama, ganhou o respeito dos inimigos e obteve sucesso. Amém, irmãos? Mas só que foi o Senhor quem lutou e foi o Senhor que venceu. Amém, irmãos? Isso é legal, né? Porque eu não vou precisar de ir para o embate com ninguém, o Senhor vai por mim. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Portanto, o sucesso da perspectiva de Deus não reprova, é bom vocês prestem atenção nisso, não reprova a conquista pessoal, ou seja, você tem sim que estudar, tem sim que trabalhar, tem sim que buscar da melhor forma possível ser alguém de importância nessa terra, porque é disso que nós estamos precisando agora, de gente inteligente que está com o pé no chão, mas com a cabeça no Senhor. O problema é que a maioria das pessoas inteligentes e qualificadas estão apenas com os pés no chão, mas não pensam no Senhor, não se submetem ao Senhor. Então, Deus, ele não reprova a conquista pessoal, o sucesso não está nisso, na conquista, nem no... não reprova a conquista pessoal, nem amor ao próximo, mas orienta a conduta terrena e busca com proatividade a glória de Deus. Busca. Ou seja, o sucesso da perspectiva de Deus não depende dos resultados alcançados, mas da motivação e do quanto se esforça para ser fiel ao plano que Deus traçou para cada um servo seu. Então, irmãos, o que nós devemos fazer é ser fiel a um plano que já está traçado, a um Deus que nos ama, a um Deus que se revela, a um Deus que cuida de nós, a um Deus que sempre está nos falando, sempre está nos chamando. O que esse texto nos oferece para levarmos para casa? O que a gente faz com tudo isso que nós acabamos de ver? Primeiro, coloque seus dons, seus talentos e todo o seu vigor a serviço de Deus. Senhor, cuida. Senhor, usa. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Ainda que seja para pregar para um povo que não vai se converter, mas envia-me a mim, eu vou lá. Ainda que eu não entenda, eu quero ir, eu estou disposto. Amém, irmãos? Segundo, construa relacionamentos profundos com seus vizinhos e lute contra tudo e contra todos que ameacem esse relacionamento. Foi assim que Davi fez. Foi assim que ele foi notado. Foi assim que ele fez diferença. Eu até perguntei, quando eu estava estudando isso, eu perguntei para a Glaucia, meu bem, se você mudasse daqui hoje do Jaó, o que os vizinhos iriam dizer? Aí ela falou assim, eles nem iam saber que eu morei aqui. Eu fiquei tão... É verdade, pior que é verdade, né? Se você saísse hoje, fosse chamado para trabalhar em outro lugar, o que os seus colegas de
de trabalho diria, eles fariam uma festa porque você foi embora, mas falando assim, oh, ainda bem que foi, né? Graças a Deus. Ou fazer assim, puxa vida, não, o Léo era tão bacana, eu podia ter ficado, né? Como é que seria? Que tipo de influência que eu estou exercendo no círculo de vivência que eu ocupo? O que você e eu estamos... Nós precisamos se preocupar com isso. Uma outra lição interessante. Se posicione e fique atento ao movimento do inimigo. No Velho Testamento fala do atalaia, da torre de vigia. A torre, lógico, é um lugar alto, que era feita assim, num lugar estratégico da cidade, e ficava lá o atalaia, observando. O serviço dele era só esse. Olha, fala o que está acontecendo aí todo tempo. Se vier um animal, você fala, está chegando um animal. Olha, se estiver chegando, fala o que você está vendo. Comunica para o soldado aqui e isso vai tomar, né? Então, o atalaia é esse. Então, se posicione. Como é que nós nos posicionamos, irmãos? Orando. Lendo a Bíblia. Sabendo o que Deus quer, mas com um jornal debaixo do braço, sabendo o que está acontecendo perto de mim. Senão nós vamos ficar igual ETs aqui. Entendeu? A gente fala, Goiânia é do Senhor Jesus, mas a Goiânia só está se afundando. E eu não estou fazendo nada, e ninguém está fazendo nada perto de mim. Fica um negócio meio sem pé, sem cabeça. Então, se posicione. Por último, mantenha a consulta e a atenção aos sinais de Deus, mas diversifique as estratégias para vencer o inimigo. Aí, o sucesso do ponto de vista de Deus não reside, então, no acúmulo de bens, na paz familiar, nem na conquista de diplomas e títulos, mas na fidelidade ao plano de Deus para a sua vida. Paulo diz assim, considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. E Paulo era um homem bem-sucedido, em termos de títulos, financeiro, era um homem bem conhecido e influente onde ele estava. E ele diz que tudo isso ele considerava como refúgio para ganhar a Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar, em nome de Jesus, lembrando que você foi chamado, você é filho de Deus e tem uma missão aqui. E nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos que exigem de nós uma postura, uma posição. Atitude. E eu gostaria de estar orando por você nesse momento e quero te desafiar. A vir até aqui, se você está disposto a ir além dos seus limites para que o Brasil, Goiânia, a situação mude. Orando, fazendo qualquer coisa, tomando atitudes. Em nome de Jesus, eu quero orar com você, se você está de fato disposto a... Em nome de Jesus, deixe o seu lugar, venha até aqui adiante, que eu quero orar com você. Eu quero, a partir de hoje, tomar uma postura, assumir uma postura, uma atitude de orar, de abençoar a pessoa que está perto de mim, não permitir que essa pessoa se sinta perdida ou sem o Evangelho. Venha,
Venha que eu quero orar com você. Enquanto a música estiver tocando, sai do seu lugar. Venha até aqui que eu quero orar. Em nome de Jesus. Não se constranja. Deus pode te abençoar. Deus pode mudar a cidade. Deus pode mudar o país. Nós hoje estamos falando do poder da oração. Deus pode mudar. Deus pode curar. Deus pode fazer muito através das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. No Senhor nós já alcançamos todo o sucesso, mais do que o mundo pode nos oferecer. Louvado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, esses irmãos que estão aqui, estão se dispondo a orar, a pregar o seu evangelho, a ir além dos seus limites. Sim, ó Deus. Estão, ó Deus, de olhos abertos para fortificar as suas cercas, para evitar a entrada do inimigo e bagunçar suas vidas. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Deus, use cada um no seu lugar de atuação, na sua casa, no seu trabalho, na escola, enfim, onde estiverem. Tem misericórdia. Não permita de forma nenhuma que sejamos engolidos por esse momento de tamanha tristeza e desânimo. Em nome de Jesus, que sejamos, ó Deus, alguém que desperte vontade nos outros de mudar as suas vidas. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo seu evangelho e pela sua palavra. Em nome de Jesus.